Graça e paz, irmãos e amigos, que bom estar mais uma vez cultuando ao Senhor. Você que nos assiste, participa pela primeira vez do nosso culto de forma online, quero te convidar para participar desse culto, não apenas assistir. Interage, fala pelo chat, coloca teu pedido de oração. Esse é um momento onde você pode interagir também com o nosso culto, com a nossa igreja. Nós estaremos ao mesmo tempo interagindo com você, falando com você, orando por seus pedidos. Fique à vontade para participar. Também quero te pedir que você envie um link, compartilhe esse culto com outras pessoas, com seus amigos. Deus quer abençoar também a vida deles. Mas é muito bom estarmos aqui, muito bom estar ouvindo os louvores, participando, cantando. Te convoco também para levanta aí na tua casa, participa, canta também, participa desses louvores. Como é bom louvar a Deus, aquele que nos criou, que nos deu todas as coisas. Eu queria compartilhar contigo um texto bíblico que está em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, do verso 11. Diz assim o Senhor Deus: eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Que bom saber que Deus tem pensamentos de bem para a gente, mas precisamos lembrar disso, buscar a Deus em oração. Então vamos aproveitar e orar para começar esse culto. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que alegria saber que Tu não descansas, porque o tempo todo estás pronto para ouvir os nossos corações, os nossos pedidos, o nosso clamor. Mas ainda, Senhor, sabemos que Tu te inclinas para ouvir a nossa petição. Queremos Te agradecer, porque este amor tão grande é o que nos dá a segurança e a alegria de saber que Tu tens pensamentos de paz e de bem para nós. Nesse momento que a humanidade sofre, que o nosso país sofre, que o nosso estado sofre, nossa cidade, com esta pandemia, doentes, mortos, tantas perdas, Senhor, queremos Te clamar, que recebas o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos Te clamar também que Tu sare as nossas feridas, que Tu cures o nosso corpo, que Tu tragas tranquilidade, coisas boas que estamos precisando tanto, Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque a Tua misericórdia dura para sempre. Perdoa-nos, Senhor. Recebe o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Sobre terra e mar.
importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim é que um dia seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. O que Ele é pra mim é que um dia seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora que ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Alguns avisos que nós queremos passar para você agora. O primeiro deles é que esta semana nossa igreja esteve com a Cristolândia, levando aquela doação que você entregou através de uma oferta ou através de alimento que você trouxe. Nós fomos até a Cristolândia, levamos os mantimentos, oramos com eles. Como é bom poder compartilhar vida com aquelas pessoas. Essa semana também tivemos uma pessoa que a igreja levou para passar um período de acompanhamento lá na Cristolândia, pessoa que vai ser cuidada, que vai ser amada. Que bom, como eu fiquei feliz em ver que ele pôde ser recebido ali naquele trabalho missionário de cuidar de vidas. Quero até pedir, olhe pelas pessoas que estão ali, para aquelas pessoas que trabalham na Cristolândia, aqueles voluntários, aqueles radicais, pastor Gildo, irmã Nery, que estão à frente do trabalho. Orem por aquele trabalho. Cristolândia, um lugar que gera vida, um lugar que compartilha a vida através do cuidado com as pessoas que têm passado um momento de dependência química e afastadas da sociedade de alguma forma, pessoas que têm passado momentos difíceis de convivência. Lá na Cristolândia você pode ter, então, ter esse trabalho, essa ação de cuidado. Estivemos também realizando durante a semana o game bíblico. Paz, é um negócio sensacional. As crianças, os adolescentes também agora,
Eles durante a semana, cada dia, recebem desafios, recebem leituras que precisam ser feitas, textos que eles precisam copiar, imagens que eles precisam criar, gravar música, gravar a oração. Tem sido sensacional. São dezenas de mensagens por dia que eles enviam, que eles trocam, todos lutando. E nesse game acabou não tendo um ganhador, todos foram vencedores. Todos foram premiados, porque todo mundo participou. Se você gostaria de participar, de trazer seu filho, seu neto, seu sobrinho, um amigo, o filho de um amigo, faz um contato conosco, você pode também participar. Tem sido emocionante. O coração fica batendo forte em ver aquelas crianças, aqueles adolescentes interagindo um com o outro, trazendo a família para orar com eles. Que coisa boa. Muito bom poder ter as nossas crianças participando ali. Eu queria também entrar agora no falar da leitura da Bíblia. As crianças estão lendo a Bíblia valendo, hein? Ainda aqueles que leem bem devagarzinho, estão começando, mas eles têm lido, decorado o versículo e compartilhado. Mas eu queria te convidar para a leitura anual da Bíblia. Nós temos feito a leitura da Bíblia, esse ano temos uma campanha para que o máximo de pessoas da igreja consiga ler a Bíblia toda em 2021. E hoje eu queria compartilhar com vocês o texto que está em Esther, no Antigo Testamento, antes de Jó. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Esther, dá tempo, vamos lá. Esther, capítulo 8, Esther, capítulo 8, verso 9. Lá no Antigo Testamento, antes de Salmos, antes de Provérbios, Esther. Este é o maior versículo da Bíblia. Nós temos o menor. Está em João 11:35. Jesus chorou. Interessante, né? Um texto tão pequeno, mas fala tão forte. Como Jesus amava as pessoas. Como Jesus amava Lázaro. Lázaro morreu, Jesus soube que Lázaro foi avisado que Lázaro tinha morrido. E Jesus chorou. Jesus tinha sentimentos, esse sentimento que ele tem também por nós. Mas o maior versículo está, então, em Esther, capítulo 8, verso 9. Eu quero ler com você. Esther, verso 9 do capítulo 8, diz assim: Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os oficiais das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, e cada uma no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. A Bíblia é tão interessante para ler. Se você ainda não leu, se você não tem uma Bíblia, faz contato conosco que a gente vai levar uma Bíblia até você. Mas se você ainda não encarou esse desafio de ler a Bíblia, a hora é essa. Ler a Bíblia completa. Você acabou de ler o maior versículo da Bíblia. Acabou de saber também de ler o menor versículo em João 11:35. No ano passado nós tivemos algumas pessoas que leram a Bíblia inteira. Eu queria que você não perdesse o desafio deste ano. Sol, vindo gente ao meu redor.
amigos e irmãos, este é um momento que é um privilégio para os membros da igreja poderem contribuir para a obra do Senhor, poderem entregar seus dízimos e suas ofertas para a obra do Senhor. Mas se você que nos assiste, que participa deste culto, também desejar ofertar, dizimar, vai estar aparecendo aí na sua tela nossa conta, o Pix. Você pode contribuir para esta obra, para a plantação desta igreja, através das suas doações ou dos seus dízimos. Você também no chat vai aparecer número de conta, você pode contribuir. Tá? Eu queria compartilhar contigo um texto que está no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as suas primícias e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Que o Senhor Deus possa receber o nosso dízimo entregue de todo o nosso coração. Que Deus possa nos dar um sustento a cada semana, a cada mês, a cada dia, para o cuidado da nossa família e da nossa igreja, do nosso serviço no reino de Deus. Tem sido tão
as mentiras pra mim. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Como é bom poder louvar ao Senhor, né? Eu queria também agradecer a Deus agora pelos dízimos e ofertas que foram entregues, pelo dízimo que nós entregamos ao Senhor através dos nossos recursos para a manutenção da casa de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Deus, porque quem sustenta a Tua obra é o Teu poder. Quem mantém a Tua igreja é o Teu poder. Mas Tu moves, Senhor, aqueles que contribuem financeiramente para a manutenção desse trabalho. Trabalho de evangelismo, trabalho de pregação, trabalho de cuidado dos necessitados, trabalho de aconselhamento e ensino da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Permite-nos usar este recurso da maneira mais eficiente e eficaz para alcançar os melhores resultados, Senhor. Multiplica, Senhor, o valor recebido, o valor entregue aos Teus pés, para que ele seja usado com honra e com respeito para o crescimento do Teu reino. Abençoa cada um que ofertou. Abençoa aqueles também, Senhor, que não puderam dar os seus dízimos e suas ofertas. Tanta gente, Senhor, que tem passado dificuldade demais, Senhor, faltando-lhe até o alimento do dia. Ó Senhor, nos ajuda e ajuda-os para que a gente possa contribuir e ajudá-lo para promover, Senhor, empregos, trabalho, renda e cuidado com as pessoas. Que esse recurso possa também ser usado para socorrer os necessitados. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar agora o pastor Felipe, que estará trazendo a mensagem para nós neste dia, neste final de tarde. Que Deus possa te abençoar, pastor Felipe, que a tua palavra seja fruto do Espírito Santo agindo em tua vida. Continuaremos então com a nossa mensagem no livro, no Evangelho de Marcos, a partir da palavra do pastor Felipe Fonseca. Deus te abençoe, pastor. Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre vossas vidas. Estamos chegando num momento muito importante, é um momento onde Deus ele vai falar certamente ao nosso coração. E eu gostaria de convidá-los para abrir um texto aí no conforto dos lares de vocês ou do trabalho, abrirem em Marcos, capítulo 5, nós iremos ler os versículos de 1 a 20. Nós estamos retornando hoje à série de pregações que nós temos iniciado, exposição
do Evangelho de Marcos. E hoje nós iremos tratar aqui do capítulo 5, versículos de 1 a 20, que assim diz: Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti, como teve misericórdia de ti. E ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua presença. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, ó Deus, para compreendermos a tua palavra. Que o Senhor possa colocar palavras em nossa boca, para que o teu nome venha a ser engrandecido e que o teu reino venha a crescer aqui em piedade e chegue aos confins da terra, ó Pai. Tem misericórdia de nós. É no nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos dando continuidade à série de pregações, ou à série de exposições do Evangelho de Marcos. E nós chegamos agora no capítulo 5 deste Evangelho. E nós vimos que ao longo dos 4 primeiros capítulos, Jesus ele veio se revelando, ele se revelou aos seus discípulos, se revelou ao povo ali de Israel, e para tanto ele realizou grandes coisas. E nós, quando analisamos o texto que antecede a esse, ou seja, quando Jesus estava ali no barco, saindo da Galileia e indo em direção à terra dos Gerazenos. E Jesus, ele sobe no barco junto com seus discípulos e dá ordem para atravessar aquele mar para irem para outra borda. E o que nós percebemos é que os discípulos obedeceram, e durante esse deslocamento uma grande tempestade se levantou. E os discípulos começaram ali a ficar apavorados. Quando as ondas batiam, os ventos balançando aquele barco quase indo a pique, eles então, em meio a todo aquele desespero, eles vão lá e acordam o mestre. E o mestre se levanta e repreende ali o vento e repreende o mar, e tudo se fez uma bonança.
Então Jesus ele chega do outro lado da margem. E se nós tivéssemos de colocar um título aqui na mensagem de hoje, seria: quanto vale uma alma? E quanto vale uma alma para Deus? Quanto esforço vale uma alma? Quanto esforço a gente deve desprender para alcançar uma alma? Nós vimos que Jesus ele sai de um lado do mar para ir para o outro lado, enfrenta uma tempestade, mas ele não enfrentou essa tempestade apenas por enfrentar. Jesus ele enfrenta aquela tempestade, mas ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Aquela travessia era para cumprir algo. Jesus ele chega do outro lado e ele percebe que alguém precisava dele. O interessante é que Jesus sai de um lado onde as pessoas que moravam ali, elas eram judias, eram povo judeu, e vai para outra extremidade onde que habitava ali eram os gentios. E a primeira observação que nós percebemos é que Deus ele ama o povo judeu, mas também ele se importa com o povo gentio. Isso é fato. Jesus ele faz um esforço tremendo para alcançar uma pessoa. Nós vimos aqui no texto que nós acabamos de ler que quando Jesus ele chega na terra dos Gerazenos, ele encontra uma pessoa endemoniada. E não era uma situação simples como das outras vezes. Se é que a gente pode falar que uma pessoa endemoniada é algo simples. Mas aquele homem ele não tinha apenas um espírito dominando a sua vida, mas ele sofria de uma situação tão horrível, vivia numa situação tão horrível, que ele não conseguia viver no meio social, ele não conseguia viver no convívio da sua família, ele não conseguia interagir com as pessoas de uma forma adequada. E ele morava em sepulcros, ele morava nos montes, morava na rua. E Jesus ele vai ali em direção àquele homem que estava possesso de espíritos malignos. E o texto diz que quando aquele homem possesso ele observa a pessoa de Cristo, imediatamente ele vai e se prostra, reconhecendo ali o senhorio de Cristo. E o interessante é que o texto ele nos diz que nem algemas, nem correntes podiam prender aquele homem. Aquele homem ele era indomável, ninguém tinha força para dominá-lo. E quando eles veem a pessoa de Cristo, aquele homem vê a pessoa de Cristo, os espíritos que estão nele ali, os demônios vêm, eles se dirigem a Cristo e se prostram. E eles falam, reconhecendo o senhorio de Cristo, dizendo que temos nós contigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E aqui nós percebemos a autoridade de Cristo em relação aos demônios. Nós vimos que Jesus ele era Senhor, não apenas das coisas criadas. Nós vimos de uma situação que Jesus atravessa o mar e tinha uma tempestade se levantando. Os seus discípulos tinham visto o poder do Mestre em curar, o poder do Mestre em devolver a visão, o poder do Mestre de fazer um paralítico andar, o poder do Mestre em ensinar com autoridade, o poder do Mestre em expulsar demônios. E agora eles presenciaram a autoridade de Cristo para com a natureza. Jesus ele repreende os ventos e o mar, e eles ficaram admirados e cheios de temor, e perguntavam-se: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora Jesus ele mais uma vez se encontra agora com uma pessoa possessa, só que esse homem estava possuído por uma legião de demônios. Para os irmãos terem ideia, uma legião romana ela tinha cerca de 6.000 soldados. E uma legião que estava naquele indivíduo, 6.000 demônios estavam ali aproximadamente. Muitos espíritos malignos. E quando eles vêm a Cristo, eles reconhecem algo diferente. Eles percebem que Jesus não é uma pessoa qualquer.
e eles vão logo confessando Jesus como Filho do Deus Altíssimo e se prostram. E nós percebemos aqui que o texto fala que ninguém podia dominar aquele homem que estava possuído, mas quando aqueles espíritos veem a pessoa de Cristo, eles reconhecem o senhorio e o poderio de Jesus. Ele reconhece que Jesus ele tem autoridade. Jesus não é uma simples pessoa. E que logo ele não há, como se dizer assim, uma união entre luz e trevas. As trevas que eram os demônios e a luz. Onde a luz chega, ela irradia e aqueles homens, aqueles espíritos imundos reconheceram ali o senhorio de Cristo. A luz que dissipa as trevas. Jesus é a luz que chega para dissipar todas as trevas. E quando os demônios veem a pessoa de Cristo, eles se prostram e fazem um pedido à pessoa de Cristo. Pede para que o Senhor permita que eles venham a ir para os porcos que ali estavam e que ele não os expulsasse daquela região a qual eles estavam. E nós vimos aqui que os espíritos eles reconhecem e Jesus ele atende àquele pedido que foi feito. E quando eu vejo esse texto e fazendo um link com a Páscoa, eu percebo que Jesus ele aqui demonstra um propósito da sua vida, o propósito da sua vida, dizendo melhor. E o propósito da vida de Cristo ele tem a ver com a sua vinda para dar liberdade, para libertar o homem das garras de Satanás, para libertar o homem do poder das trevas, para libertar o homem do poder e das mãos do pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim, que para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E Jesus ele veio com esse propósito, para desfazer as obras do diabo. E nós vimos aqui mais uma vez que Jesus é aquele que tem autoridade, não apenas sobre um demônio, mas sobre o mundo das trevas. Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas, porque Jesus ele é o Criador. Jesus é aquele, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus criou todas as coisas. É aquele que sem ele nada do que foi feito se faria. Jesus ele é o Criador. E aqueles espíritos reconhecem ali o senhorio de Cristo. Então Jesus ele vai, se encontra com o gadareno, ele atravessa o mar da Galileia e vai em direção àquele homem para libertá-lo. Quanto esforço Jesus fez para alcançar aquela vida. E Jesus chega lá e liberta aquele gadareno, aquele homem o qual ninguém tinha domínio sobre ele. Jesus vai lá e mostra todo o seu domínio, toda a sua autoridade, todo o seu poder. E aqueles espíritos, eles reconheceram isso. E o engraçado é que Jesus moveu ali uma energia muito grande para alcançar aquela pessoa. E quando eu observo aquilo que aconteceu com o gadareno, e trazendo para um plano macro, o que Jesus fez com aquele homem, ele quer fazer com toda a humanidade. Jesus é aquele que foi enviado para cumprir um propósito. E Jesus ele veio para trazer a libertação ao homem. Jesus ele veio para dar uma oportunidade. Nós percebemos que domingo passado nós tratamos acerca da Páscoa. E a Páscoa ele tem um simbolismo muito grande para nós cristãos, porque ele vai simbolizar justamente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o Cordeiro Imaculado que é sacrificado, que derrama o seu sangue, que paga o débito ao qual nós devíamos pagar, e graças ao sangue nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus. E Jesus ele veio justamente para isso, para trazer salvação. E quando Jesus ele salva aquele homem ali,
ele não apenas devolve a ele a sua liberdade, mas ele devolve também ali a sua dignidade. Um homem que vivia à margem da sociedade, dominado, escravizado e acorrentado pelo pecado, pelos espíritos malignos, mas Jesus Cristo vai ali e ele repreende e quebra todas as amarras as quais aquele homem estava sob o domínio. E Jesus ele liberta aquele gadareno. E a alma daquele homem vale muito, vale muito, vale muito. Mas o engraçado é que as pessoas daquela região, quando ficam sabendo disso, eles ficaram espantados, porque tiveram um prejuízo. 2.000 porcos, cerca de 2.000 porcos, eles se precipitaram. E quando aqueles homens que ali moravam chegaram próximo de Jesus, viram aquele Gezareno, que estava ali liberto, e ficaram atemorizados e pediram para que Jesus se retirasse dali, porque estavam com medo daquela situação e por conta do prejuízo e com medo de tomar um prejuízo maior. E não obstante aquilo que aconteceu ali, hoje as pessoas se comportam da mesma coisa. Algo impede que Jesus esteja presente na vida dessas pessoas. Então, às vezes é o dinheiro, o amor ao dinheiro, ou então alguma conduta ou algumas situações que fazem com que as pessoas não queiram a presença de Jesus. Aqueles homens pediram para que Jesus se retirasse dali. E muitas pessoas têm pedido para que Jesus se retire de suas vidas. Quer seja por conta de uma conduta que não quer abrir mão, quer seja por conta de algumas situações, não querem a pessoa de Cristo. Quanto vale a sua alma? Quanto você acha que custa a sua alma? Muitas vezes nós damos muito valor ao material, ao ter, aquilo que a gente pode quantificar. E passamos a nossa vida correndo atrás e correndo atrás e correndo atrás dessas coisas e nos esquecemos de que tudo aquilo que nós estamos correndo atrás não passa de ilusão, não passa de vaidade. Tudo aquilo que a gente corre atrás, o suor, e às vezes a gente se esquece daquilo que é mais importante, daquilo que tem valor eterno. Tudo passa, a sua vida vai passar, assim como a minha. Mas Jesus Cristo, ele tem algo grandioso para a tua vida. Não é algo que você possa comprar. Se você pudesse quantificar a sua alma, seria talvez bilhões. Para a minha alma não tem preço. A minha alma, ela custa o valor do sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. A nossa alma, ela é eterna. E Jesus, ele vem para que as pessoas eles possam ter essa oportunidade de se reconciliar com Deus e de viver uma vida diferente. Jesus, ele devolve a dignidade, ele liberta aquele homem das amarras do diabo e ele dá um novo propósito àquela vida. Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância, e foi aquilo que Jesus fez com aquele Gezareno, e fez assim comigo e com todas as pessoas que nele creem. E Jesus, ele está à porta a bater, esperando que alguém escute a voz dele, mas muitas pessoas têm agido iguais àquelas pessoas que moravam ali, pedindo para que Jesus se retirasse. E para concluir, nós vimos que Jesus, quando estava retornando, subiu no barco, aquele homem liberto chegou até ele pedindo para que Jesus permitisse que ele o seguisse. E Jesus pegou, não permitiu, e disse: vai para a tua terra, volta para a tua família e anuncia todas as coisas boas que Jesus fez na tua vida. E o interessante é que Jesus, ele deixa bem claro aqui o propósito, o seu propósito, que é salvar. Ele traz toda uma proposta que aquele homem recebeu. Ele recebeu a salvação, ele foi salvo das amarras do diabo,
ele foi salvo, ele era escravo do pecado, agora Jesus libertou. E agora Jesus ele mostra o propósito, e tem a ver com o propósito da salvação. A salvação não é de quê, mas o propósito é para quê? É para anunciar aquilo que Deus fez na nossa vida, e foi aquilo que aquele homem fez. Jesus ele me salvou, não é para que eu fique no conforto do meu lar, agradecendo, ouvindo aos domingos a igreja, ou então para ficar sentado aí na minha casa, no conforto do meu lar, assistindo a cultos, mas Deus ele nos chamou para que nós venhamos anunciar aquilo que ele fez em nossas vidas. O propósito da salvação é fazermos com que o nome de Deus ele seja glorificado e que o reino de Deus ele venha a ser engrandecido. A nossa alma, o valor da nossa alma, ele custa o sangue precioso que Jesus derramou na cruz do Calvário por mim e por você. Que nós possamos ter em mente o valor, que nós possamos ter em mente o propósito da salvação, que nós tenhamos em mente que uma alma, ele vale todo o esforço, quer seja a alma de um ente querido nosso, quer seja de um colega de trabalho ou até de um desconhecido. Deus ele morreu por todos e morreu por mim para que eu venha a engrandecer o reino dele. Assim é o que ele espera de mim e espera de você também. Que Deus, pois, possa nos abençoar a cada dia, que a gente possa ter essa compreensão do chamado de Jesus na nossa vida. Baixe a sua cabeça agora e nós iremos orar. Senhor Deus e Pai, graças te rendemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos liberta do pecado e das amarras do diabo, ó Deus. E hoje nós somos livres e temos vida e vida em abundância. Ó Pai, gostaria de te rogar em favor daquelas pessoas que ainda não tiveram esse privilégio, que eles possam te chamar, ó Deus, para fazer bonança em suas vidas, para trazer bonança, ó Deus, e que a prosperidade espiritual, ó Deus, que só Cristo Jesus pode trazer na vida de um ser humano, que eles possam sentir isso e a cada dia possam caminhar junto a Ti. Tem misericórdia de nós, ó Pai. É no nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos por tudo. Bendito e eterno Senhor. Amém. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quisestes me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quisestes me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim por todo lado, há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor.
soberano és tu, Senhor. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quisestes me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quisestes me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim por todo lado, a lutas deste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quero viver toda provação, soberano és tu, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e eternamente. Bendito o Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, e gostaríamos de convidar você que não faz parte ainda de nenhum pequeno grupo, que entre em contato conosco aí, coloque seu contato no chat para que a gente possa contactá-lo, e você venha durante toda a semana participar de um dos nossos pequenos grupos, tá bom? Então, forte abraço e Deus abençoe a todos.